Presidente, com todo esse potencial que o senhor coloca em relação à agropecuária brasileira, existe uma grande preocupação dos produtores rurais que se refere a invasões de terras. Nós sabemos que o Partido dos Trabalhadores e outros partidos que o apoiam têm uma vinculação muito grande com o MST e outras entidades. Como que nós poderemos avançar na nossa produção com essa espada na cabeça? Qual é a sua proposta para isso? Ô Miguel, deixa eu te dizer uma coisa. Esse é um tema que eu gosto de discutir. Eu gosto de discutir porque eu acho que a gente precisa clarear muita coisa. Veja, primeiro, é preciso saber que pouquíssimas terras produtivas foram invadidas nesse país. Quando os sem terra invadiam uma propriedade, quem media se a terra era produtiva ou não era o INCRA, e quando o INCRA dizia que era improdutiva, o Estado pagava aquela terra. Eu, às vezes, brincava achando que muita gente invadia para o Estado pagar, porque era só o Estado que comprava terra numa determinada época nesse país. Hoje, os sem terra estão preocupados em produzir, preocupados em organizar a cooperativa, preocupados, inclusive, em chegar no mercado externo. Eu queria te dizer uma coisa, Miguel. No nosso período de governo, nós disponibilizamos 52 milhões de hectares para assentamento de quase 700 mil famílias. Sabe? E isso tudo tranquilo, ou seja, tudo fazendo com que o Estado pegasse a terra e pagasse aquela terra. Porque assim está na Constituição e é assim que a gente faz. Se o cidadão invadir uma terra produtiva, você pode ficar certo que a Justiça vai tirá-lo. Mas quando a terra é improdutiva e o Estado estabelece, através do INCRA, que ela é improdutiva, ora, você paga para o proprietário da terra e faz os assentamentos. Eu acho que a gente não pode ficar olhando o mundo de hoje, de 2020, como a gente olhava o mundo em 1980 e 1990. As greves eram diferentes, as discórdias eram diferentes, as ocupações de terrenos urbanos eram diferentes. Na medida em que você começa a fazer as coisas, você diminui. Na hora que você começa a assentar as pessoas corretamente, na hora que você começa a construir casa, acabam essas invasões desordenadas. O país precisa de ordem e de tranquilidade para poder seguir em frente. Eu tenho dito para os companheiros, me aponte quais as terras produtivas que foram invadidas. Porque quando ela foi invadida, ela foi desapropriada pela justiça. Agora, você não pode ter terra para especulação se você tem gente precisando de casa, de terra, ou para morar ou para produzir. Mas... E hoje eu posso te dizer, viu, Miguel, que o comportamento dos sem terra hoje é muito diferente, muito mais maduro, e eles hoje viraram um setor altamente produtivo. Eu fui agora no Rio Grande do Sul, você vê a produção de arroz orgânico deles, é uma coisa excepcional. Eu acabei de fazer um encontro com cooperativas, são muitas cooperativas de produção e de crédito. Ou seja, o que eles aprenderam? Nós temos que sobreviver e a terra que nós pegamos nós temos que produzir para valer a pena ter feito o sacrifício de ocupar as terras. Presidente, deixa eu fazer só um parênteses em relação a esse assunto que é bastante pertinente. O senhor disse que as terras que foram invadidas não eram terras produtivas, né? E que os produtores até devem agradecer porque receberam um valor que até é maior do que as... Não, o deve agradecer é você que está falando. Eu não falei deve agradecer. Eu falei não, que o senhor falou... eu suspeitava muitas vezes, o senhor falou porque era só o governo que pagava a terra. O senhor falou numa outra sabatina que os produtores receberam pelas terras até mais do que elas... Não sei se é mais. A gente pagava o valor que era estabelecido. Sim, mas não seria melhor, até por uma questão de justiça, assim, o próprio governo pagar antes o produtor que não está usando a terra e depois fazer a distribuição para inibir a invasão? Porque aí fica a questão do direito à propriedade. Às vezes o proprietário que está com a terra improdutiva, ele fica refém, né, presidente? Não é mais fácil o governo pagar e depois distribuir? Não, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós disponibilizamos de terra pública milhões de hectares. Sim, pública. Milhões de hectares. Estou dizendo a privada. E se o cidadão tem uma terra só para especular, a terra tem que cumprir uma função social. Isso está na Constituição também, Petro. Sim. Sabe? O que nós precisamos é fazer essa coisa da forma mais tranquila possível. Candidato. E no Brasil de hoje, eu posso te garantir o seguinte: as coisas estão muito mais harmonizadas, muito mais tranquilas do que já estiveram em qualquer outro momento.